Olá, alunos de Ciências Econômicas, professor Luiz Paloski aqui para a gente falar do mapa da disciplina de Macroeconomia 1. Então, nesse mapa da nossa disciplina de Macroeconomia 1, eu peço para que vocês analisem o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, a evolução histórica, de acordo com os componentes do PIB. Tá? Então, antes da gente avançar para as perguntas ali do mapa, só retomar o que é falado ali que a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, Produto Interno Bruto sob a ótica da demanda agregada, ele considera que o PIB, que é o meu Y aqui, ele é igual ao consumo mais o investimento, o consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais os gastos do governo, mais as exportações menos as importações. Exportações menos importações eu chamo de exportações líquidas, quando eu faço exportação menos a importação. Isso aqui é o que a gente chama de demanda agregada, então eu posso dizer que o PIB, pela ótica da demanda, é igual à soma de todas as demandas. A demanda das famílias, das empresas, do governo e do resto do mundo, quando eu faço exportações menos importações. Uma função dentro desses componentes aqui da minha demanda agregada é a função consumo keynesiana. Esse consumo aqui das famílias, eu posso transformar ele em uma função. Então, o consumo, ele não é dado, ele é uma função da renda disponível. Então, aqui eu tenho que o consumo ele é igual ao meu consumo autônomo, que é o consumo mesmo quando eu não tenho a renda, é o consumo que independe da renda, mais a propensão marginal a consumir, que multiplica a renda menos os tributos. Renda menos tributos eu chamo de renda disponível. E daí, então, a propensão marginal a consumir, ela está multiplicando a minha renda disponível. Então, eu posso compreender a função consumo dessa forma. À medida que aumenta a minha renda disponível, aumenta o meu consumo. Em que proporção vai aumentar? Na proporção aqui da nossa propensão marginal a consumir. A propensão marginal a consumir, e a gente pode ver graficamente, aqui a gente tem a nossa função consumo keynesiana. O C0 ali, que é o consumo autônomo, é da onde a minha função sai, ou seja, eu intercepto aqui, qual que é o local onde a curva intercepta o meu eixo vertical, e a propensão marginal a consumir mostra qual é a declividade, a inclinação dessa curva de consumo. Quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior vai ser a inclinação dessa curva. Quanto menor ele for, menor vai ser a inclinação. Pela teoria envolvida na função consumo keynesiana, nós temos que esse consumo, essa propensão marginal a consumir, ela varia entre 0 e 1. Nunca vai ser 0 e 1 ou 1 especificamente. Vai estar entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, indica que maior parcela da minha renda eu vou consumir. Ou seja, pensa o seguinte, se aumentar em R$1 a minha renda disponível, o meu Y menos T, isso aqui indica o quanto eu vou aumentar do meu consumo. Então, se for 0,9, por exemplo, quer dizer que se aumentar R$1 a renda disponível, vai aumentar em 90 centavos o consumo. Se for 0,4, indica que se eu aumentar R$1 a minha renda disponível, vai aumentar em 40 centavos o meu consumo. E assim por diante. Então a gente interpreta dessa forma. E daí então vamos ao que pede o mapa, agora que a gente entendeu e que isso está descrito aqui ao longo do nosso enunciado e também nós veremos nas nossas aulas. Então eu peço para verificar historicamente de 1995 a 2019, com base no arquivo que está disponibilizado para vocês, de 1995 então a 2019, saber qual é a participação percentual de cada um desses componentes que nós vimos, Qual é a participação do consumo? Quanto que o consumo representa do PIB? Quanto que o investimento representa o gasto do governo e as exportações líquidas, tá bem? Então, eu peço para que avalie isso historicamente, qual é a participação percentual desses componentes no PIB do Brasil e analise se houve grandes alterações. E eu dou a dica de construir um gráfico para analisar essa participação percentual, tá bem? E é isso que nós vamos fazer aqui. No arquivo disponibilizado para vocês, nós temos aqui, de 1995 até 2019, o valor do PIB, na primeira coluna, o valor do consumo das famílias, do consumo do governo, dos investimentos, exportações e importações. E aqui já está feita a exportação líquida, ou seja, as exportações já menos as importações. Então eu posso usar essa coluna diretamente sem precisar interagir com essas duas, de exportação e importação separadas, tá bem? E daí a primeira coisa que eu quero é a participação percentual no PIB, para eu analisar a evolução disso. Então eu vou copiar essa primeira parte aqui, Vou colocar aqui do ladinho, que daí a gente faz o cálculo aqui. Vou ajustar aqui as minhas células, então eu vou colocar as exportações líquidas
também. Então nós temos aqui ajustado, né? Nós temos então aqui 4 novas colunas do consumo das famílias, consumo do governo, investimento e exportações líquidas. Eu quero saber a participação percentual do consumo das famílias, por exemplo, no PIB. Então eu vou fazer igual, vou inserir o igual ao consumo das famílias dividido pelo PIB. Coloco a barra ali para fazer a divisão. Eu vou achar aqui um valor em número absoluto, que está 0,6370. Eu vou clicar aqui em percentual e vou colocar 2 casas após a vírgula. Então ele me dá o valor em percentual. Vamos colocar centralizado. E daí vou fazer isso para as outras também. Então para o consumo do governo. Então igual ao consumo do governo dividido pelo PIB. Também transformo em percentual, com 2 casas após a vírgula, e centralizado para ficar mais fácil da gente visualizar. Com investimento a mesma coisa, então é igual investimento dividido pelo PIB. Clico aqui em cima, transformo em percentual, 2 casas, centralizado. Exportação líquida, mesma coisa, então é igual às exportações líquidas, que está aqui nessa última coluna, dividido pelo PIB, percentual, com 2 casas após a vírgula e centralizado. E daí eu posso pegar, seleciono essas contas que eu fiz e posso simplesmente clicar aqui no cantinho e arrastar para todos os anos. Então não preciso fazer isso toda vez, né? É só eu arrastar para todos os anos. Aqui a gente já tem uma noção dessa participação percentual. Então nós vemos que o consumo das famílias ele vai de 63 lá em 1995, depois ele sobe um pouquinho para 65, cai para 60, 59, enfim. Então eu quero que vocês analisem essa evolução, né? Como que se comportou. Então gira em torno de 60%, mas ele tem as leves oscilações. Com o consumo do governo a mesma coisa, né? Os gastos do governo aqui, então ele varia de 20% a 18%, né? Mas fica em torno ali de 20%. O investimento, que vai de 17% a 18%, chega a 21% em alguns casos, e depois cai aqui drasticamente para 14%, 15%, né? E as exportações líquidas têm longos períodos negativos. A exportação líquida ser negativa indica que houve mais importações do que exportações. Quando ela é positiva, como nesses anos, nós temos então que as exportações foram maiores que as importações. É bom que sempre que seja positiva, né, as exportações líquidas. A gente vê bastante oscilação nisso. Ela tem longos períodos em que é negativo, então de 95 a 2001, depois passa a ser positivo de 2002 a 2007, depois volta a ser negativa, enfim, então ela tem uma oscilação muito grande. Para a gente visualizar melhor, eu posso construir o gráfico. Bem, então a gente vai adicionar um gráfico a essa nossa análise. Então, indo para o lado aqui, eu posso simplesmente selecionar todos esses períodos, também, e vou em inserir, e vou inserir um gráfico de linhas aqui. E daí insiro o gráfico. Está aqui o meu gráfico que mostra justamente a participação percentual dos meus componentes do PIB ao longo dos anos. Então, até para melhorar aqui, eu posso clicar aqui no meu eixo horizontal e eu vou selecionar, eu posso selecionar os dados. Por exemplo, eu posso vir aqui em selecionar dados, editar aqui nesse lado onde está 1, 2, 3. Então, eu posso editar aqui, volto lá no começo e pego os anos. Então, eu vou pegar aqui os anos de 1995 a 2019, dou um OK, OK novamente, e daí nós temos então agora os anos ali para facilitar a nossa análise. Posso apagar esse título aqui do gráfico, né? E eu tenho aqui, por exemplo, o consumo das famílias, que está em azul, e aqui eu consigo ver claramente o período que ele teve em alta, e depois ele teve uma leve queda, e depois volta a subir. Então a gente teve uma queda ao longo de todo esse período aqui, ó, de 2002 até 2012 aproximadamente, teve uma leve queda no consumo, na participação do consumo das famílias no PIB. O consumo do governo é bem estável, em torno de 20%, está em vermelho aqui, como nós podemos ver pelos rótulos. E o investimento ele também era bem estável até chegar em meados de 2014, 2015 ele tem uma forte queda, demonstrando que o investimento perdeu participação no PIB, mostrando que teve queda
no investimento em relação aos demais componentes, indicando que no nosso período de crise, aí, né, a gente teve a partir de 2014 crises significativas em termos de governo e de política, e isso ocasionou, inclusive, a gente vê aqui pelos dados, uma redução no investimento das empresas. Já as exportações líquidas, a gente consegue ver claramente o período que ficou negativo e que voltou a ser positivo, depois ficando negativo e depois perto ali do equilíbrio, tá bem? Então, com isso, a gente consegue vencer a primeira parte. Daí, o objetivo de vocês é fazer essa análise, é descrever esse comportamento, indicar enquanto ele fica em geral, né, ao longo do período, e quais foram as grandes oscilações. Não teve muita oscilação, exceto no investimento, mas é interessante analisar e descrever que houve uma queda, por exemplo, um pouquinho no consumo, descrever o período, e o comportamento aqui da exportação líquida também é bastante interessante, também o do investimento, tá bem? E voltando aqui para o nosso mapa, nós temos a segunda parte. A segunda parte pede para analisar o relacionamento entre as variáveis PIB e consumo das famílias, porque o que eu quero justamente é ver essa função keynesiana aqui de consumo em funcionamento. Eu quero ver como que foi para o Brasil. A gente está fazendo uma aproximação, porque a gente não está trabalhando com o PIB menos os tributos, a gente está trabalhando com o PIB apenas. Tá bem? Então é uma aproximação, mas ela serve bastante para a gente dar uma olhada, tá bem? Então a gente vai analisar aqui o relacionamento entre o PIB e o consumo das famílias, porque o PIB ele também pode ser entendido como a renda, né? A gente discutiu aqui, acabei não frisando isso. Então o PIB ele pode ser olhado sob diferentes óticas, a ótica da demanda agregada, ótica da renda, né, total da economia. Então o PIB também é renda, por isso que eu falei que o Y aqui, né, que também é o PIB aqui, né, nessa nossa função, ela demonstra justamente a renda menos os tributos, que é a renda disponível. Aqui a gente não vai estar trabalhando com a renda disponível, porque a gente vai estar trabalhando com o PIB inteiro, ou seja, a renda geral da economia. E o consumo das famílias, tá bem? E daí eu peço para determinar a propensão marginal a consumir, aproximada, já que a gente está trabalhando, como eu disse, com o PIB, não com a renda disponível, do Brasil, com base nesse período que a gente vai analisar, tá bem? E daí eu vou demonstrar como que a gente faz isso. Então, como que eu vou encontrar essa propensão marginal a consumir? Então, olhando aqui, a gente vai fazer um outro gráfico. Então, só vou avançar um pouco para o lado, né, com base naqueles mesmos dados. Vou vir aqui e selecionar PIB e consumo das famílias. Inserir, que eu vou inserir o gráfico. E agora eu quero o gráfico de dispersão. Tá? Esse gráfico de dispersão ele nos ajuda a compreender. Eu vou arrastar ele lá para o cantinho para a gente analisar ele de maneira isolada. É mais simples aqui. Vou aumentar e vou fazer algumas alterações aqui para ele ficar mais evidente e daí a gente poder estimar exatamente. Tá? Então nós temos aqui no nosso eixo horizontal o PIB e no nosso eixo vertical o consumo das famílias. Tá? Então por isso que está consumo das famílias aqui, porque o eixo vertical é o consumo das famílias e o PIB. Então eu estou vendo a relação entre essas variáveis. E eu vejo já uma relação clara de que quanto maior o PIB, ou seja, quanto maior a renda da economia, maior é o consumo. Se aproxima bastante com a nossa função de consumo keynesiana aqui, né? E a gente vai ver como que a gente calcula isso, tá bem? Então eu vou fazer algumas alterações para despoluir esse gráfico aqui, que ele tá, né? Tem muitos zeros aqui e a gente pode fazer a análise de uma forma mais fácil. Então eu vou clicar 2 vezes aqui e vou pedir para exibir aqui as unidades, por exemplo. Vou pedir para exibir em milhões, tá? Só que aqui a gente está falando de trilhões, tá, pessoal? Então, para não confundir, aqui eu vou colocar, então, trilhões, tá? Vou até colocar aqui que esse é o consumo em trilhões de reais, tá bem? Então, aqui, esse é o consumo das famílias em trilhões de reais. Por que trilhões, né? Vamos só, eu pedi para inserir ali. Aqui, ó, se a gente notar, tá aqui que os valores em reais de 2019, então tá em valor real, não tá em valor corrente, e já tá em milhão, tá? Então esse valor aqui, que está em milhão já, se eu tenho, então o 5, por exemplo, o 5 aqui já é milhão, então é 5,69 milhões, ou seja, são 4 trilhões, 277 bilhões, 795 milhões
2,69. Tá bem? Então a gente está falando de trilhões aqui, por isso que eu coloquei trilhões, o consumo em trilhões de reais aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa no nosso eixo horizontal. Vou pedir para exibir em milhões, só para despoluir, para diminuir o tamanho dos zeros ali. Eu vou colocar aqui também que é em trilhões. Então isso aqui é a renda em trilhões de reais. Renda da economia. Outra coisa que eu vou fazer para despoluir é aproximar esse gráfico aqui. Tá vendo que ele está muito aqui em cima? Porque ele parte a partir do 2.5, né, que a gente começa a ver aqui. E aqui a partir do 4. Então eu posso alterar isso para esse gráfico vir para cá, né, para eu cortar não no zero. Aqui está no 0, 0, eu não vou cortar no 0. Vou colocar de uma forma para ficar maior aqui o gráfico para a gente conseguir analisar. Então eu clico duas vezes aqui nessa coluna. Eu vou colocar o mínimo como sendo então 2 milhões e 500 mil, ou seja, 2 trilhões e 500 bilhões. Tá? Então a gente nota, olha o que isso fez. Ele veio justamente aqui para o 2,5, não está mais no zero. Faço a mesma coisa aqui, só que daí eu vou fazer com 4. Né, porque a gente nota que a partir do 4 é que ele começa a aparecer. Então eu vou colocar 4 seguido de 6 zeros. E daí com isso eu tenho aqui o meu gráfico de uma forma bem maior para a gente conseguir analisar e a gente ver realmente essa relação bem próxima aqui, né, bem crescente. Quanto maior a renda, maior o consumo das famílias em trilhões. Muito bem, fiz o gráfico, analisei qual é a relação. Agora eu preciso estimar qual é a propensão marginal a consumir. Isso a gente consegue fazer aqui pelo gráfico de dispersão, inserindo o que a gente chama de linha de tendência. É uma forma bem simples da gente estimar isso, né? A gente não está sendo aí acurado estatisticamente, a gente teria que fazer testes estatísticos, mas isso é só para a gente compreender como é o funcionamento. Tá bem? Então, na econometria, vocês vão aprender mais sobre isso. Aqui não é o papel, aqui o nosso papel é conseguir compreender. Então, isso é de uma forma bem simples, só para a gente entender o processo. Então, clicando aqui no gráfico, eu vou vir aqui no canto depois e vou adicionar elemento. E daí, em adicionar elemento, eu tenho aqui linha de tendência. E daí eu posso colocar essa linha de tendência linear. Tá bem? Então, eu vou clicar, adicionou uma linha. Tá vendo que tem uma linha azul aqui? Eu vou até clicar aqui duas vezes nela para a gente mudar essa linha de tendência, tá bem? Então ela é linear, a gente quer que ela seja linear e eu quero também que ele exiba a equação no gráfico. Que ele vai exibir uma equação linear que demonstra o comportamento dessa linha aí. Então eu vou colocar para exibir, vou vir aqui nesse baldinho para a gente só mudar a cor para ficar mais evidente. Tá? Vou colocar em vermelho aqui para a gente conseguir ver de uma forma mais clara e vou até aumentar a largura. Tá bem? Fecho aqui e daí aqui nós temos a equação desse gráfico. Tá bem? Então eu vou aumentar aqui a fonte para a gente ver mais, para a gente ver maior. E o que nós temos aqui é justamente a relação linear entre o consumo e a renda. E daí a renda aqui está como determinante do consumo, da mesma forma que a gente interpreta na função consumo keynesiana. Então, se a gente olhar, não tem exatamente o mesmo comportamento, essa reta aqui, ó, tem o mesmo comportamento da nossa função de consumo keynesiana. E daí como que a gente interpreta essa equação aqui? Essa equação é como se os 78.994 fosse o meu consumo autônomo da economia. Tá? E qual é o consumo autônomo? O C0 aqui. O nosso C0 é como se fosse ali os 78.994, porque ele é o elemento sozinho, ele é a nossa constante, né? E o consumo autônomo aqui é justamente a nossa constante. Já o 0,6128 que multiplica x, esse x aqui, ele é a nossa renda. Então o que essa relação ela está medindo é o y, que é o consumo, é igual a um elemento que multiplica o x, que o x nesse caso é o PIB, a renda que a gente colocou aqui embaixo, mais um elemento fixo que é o consumo autônomo. Então esse é meu consumo autônomo, o x é como se fosse o meu PIB, que daí a gente olha para a nossa função, é como se fosse o PIB aqui, só que a gente está desconsiderando os tributos, né, para simplificar a nossa análise. Então, qual é
a minha propensão marginal a consumir? Bem, a propensão marginal a consumir é aquilo que está multiplicando a minha renda. Não é? Pela nossa função aqui, é justamente a minha propensão marginal a consumir é o que está multiplicando a renda aqui disponível nesse caso, e lá no nosso caso a renda. Então, qual é a minha propensão marginal a consumir nesse caso? 0,6128. Né? Isso aqui mostra, inclusive, que, como eu disse, vai estar entre 0 e 1, nunca vai ser 0 e nunca vai ser 1. No caso do Brasil, uma aproximação é 0,6128. E como eu disse que a gente interpreta que se eu elevar R$1 a renda da economia, a tendência é que o consumo das famílias aumente em média 61,28 centavos, né? 61 centavos. Então essa é a interpretação. Essa função aqui é como se a gente estivesse estimando a função de consumo keynesiana para a economia brasileira. Como eu disse, de uma forma bem simples, né? A gente não está considerando todos os critérios que a gente deveria aqui em termos estatísticos, né? Para ter um rigor estatístico, mas serve para a gente compreender, vai ter uma aproximação bem significativa com a realidade. Então isso a gente consegue entender a nossa função consumo keynesiana. Né? O nosso consumo aqui é o Y, o X é a renda, então o consumo depende da renda, e a relação entre eles é esse 0,6128. Essa é a minha propensão marginal a consumir da economia brasileira. Com isso a gente consegue resolver o segundo, né? Determinar então a propensão marginal a consumir do Brasil e interpretar esse resultado, que é demonstrar, né? Se aumentar R$1 a renda, o que acontece com o consumo? Tá bem? Então, espero que tenham compreendido, fico à disposição de vocês. Bons estudos a todos.